Olá galera, meu nome é Antônio Carlos, eu sou advogado e esse vídeo está sendo feito para o canal Direito no Popular. Hoje nós vamos falar sobre tutela de evidência. E para falar sobre isso, nada melhor do que uma processualista, a Beatriz Galindo, que é advogada e fala sobre processo civil muito bem. Tutela de evidência, me pediram para falar porque é um tema que está sendo pouco explorado do novo Código de Processo Civil. A gente fala novo, mas não é tão novo assim, né? Porque desde 2016 que ele já está em vigor e as pessoas não estão usando a tutela de evidência com tanta frequência como se poderia utilizar. O que é isso? A gente criou um grupo grande chamado tutela provisória. E dentro da tutela provisória a gente tem as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. Dentro das de urgência a gente tem lá a tutela cautelar e a tutela antecipada, que todo mundo já está acostumado a usar. A tutela de evidência ficou para escanteio. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona a lógica aqui. O que você precisa para ter uma tutela de evidência? Você tem que completar os requisitos do artigo 311. Completando aqueles requisitos, em tese, você já teria direito a pedir uma tutela de evidência para o juiz. O primeiro requisito diz respeito ao abuso do direito, a medidas protelatórias que o réu está tomando. Então, digamos que o réu esteja abusando do direito de defesa, esteja em atitudes de litigância de má-fé, esteja protelando excessivamente o processo. O autor, em sua proteção, poderia pedir uma tutela de evidência, mesmo que não tenha um caso de urgência, que você não consiga comprovar o perigo in mora, que a gente tanto fala desse tal de perigo in mora, quer dizer, o perigo da demora, o risco de dano irreparável. Mesmo que você não tenha esse risco configurado, se o réu estiver protelando o caso excessivamente, se utilizando de mecanismos abusivos do seu direito de defesa, você já tem configurado o inciso 1, o direito a pedir a tutela de evidência. Pelo inciso 2, ele fala de uma questão que está muito relacionada a toda a lógica do Código de Processo Civil, que é a questão dos precedentes. O Código ele vem protegendo a aplicação do precedente vinculante ao longo dele todo. Assim, tem vários momentos em que o precedente ele é valorizado ao longo do Código. E o inciso 2 do 311, ele fala justamente disso. Quando você já tem documentação suficiente e já tem um precedente te protegendo, defendendo a mesma coisa, a mesma tese que você está defendendo na sua inicial, você tem o direito de pedir uma tutela de evidência. Então o juiz já pode te deferir um pedido provisório para que ao longo do processo você tenha a produção de provas, o contraditório efetivo e depois se chegue a uma decisão definitiva. Terceiro caso que você pode pedir a tutela de evidência é quando você tem documentação suficiente num pedido rei persecutório. O pedido rei persecutório é quando você tem a reivindicação de uma coisa, de uma propriedade, de um bem que esteja em poder de um terceiro, em poder do réu. Nesses casos, se você tiver documentação suficiente, na inicial mesmo você já pode pedir uma tutela de evidência e o juiz já pode te dar, mesmo que não haja risco de dano irreparável. Mais uma vez, o quarto caso, para fechar as possibilidades de tutela de evidência, é quando o autor traz documentação forte na inicial e o réu não traz documentação suficiente, quer dizer, as provas do réu não geram uma dúvida razoável no juiz. Então o juiz já está convencido do direito do autor com base nas provas que o autor trouxe e com base nas provas frágeis que o réu trouxe. Você conseguiu já, de uma certa forma, influenciar na visão do juiz, apesar de não estar configurado ainda toda a instrução probatória, necessariamente. Qual é a questão aqui da tutela de evidência que é importante a gente saber? A gente está acostumado com tutela pedida em regra inaudita partícipe, que significa isso, que a gente pode pedir logo na inicial e que o juiz vai deferir antes de citar o réu. Nesse caso aqui, por ser a tutela de evidência não ter a questão do risco de dano irreparável, a gente só autoriza em dois casos. No caso do inciso 2º, que é a questão do precedente vinculante, e no caso do inciso 3º, que é a questão do pedido repersecutório. Nos outros dois casos, no primeiro e no quarto, você não poderia pedir inaudita parte. Isso é muito natural, porque a gente está falando aqui de prova já do réu, que o réu produziu. Então, naturalmente, você teria que citar o réu antes para poder que ele apresente as suas provas para poder você concluir se tem direito ou não à tutela de evidência. Acho que é importante a gente ver também que a tutela de evidência ela pode ser deferida na sentença. Qual é a vantagem aqui? A vantagem é conseguir executar de imediato. Qual é a lógica? A gente, naturalmente, imagina que se o juiz defere, dá provimento a uma sentença, dá ganho de causa para o autor, é porque ele entende que o réu ele não produziu prova suficiente para gerar uma dúvida no direito do autor. Então, quer dizer, o autor conseguiu provar que ele tem o direito, ele não gerou dúvida na cabeça do juiz. Isso está lá no inciso 4 do 311.
Então, pelo inciso 4, você consegue deferir uma tutela de evidência numa sentença de procedência da ação, uma sentença em que o juiz dá ganho de causa para o autor. Com a tutela de evidência, você já consegue executar de cara. Claro que vai ser uma execução provisória, que agora a gente chama de cumprimento de sentença provisório, mas mesmo sendo provisória, você já adianta a vida do autor, que não vai precisar esperar o julgamento de uma eventual apelação, de milhões de recursos que a gente sabe que no judiciário não tem fim. Então, imagina que o autor ganhe a ação, mas não tenha uma tutela de evidência. Ele vai ter que esperar julgar os recursos, julgar a apelação, que a gente sabe que tem um efeito suspensivo imediato, automático. A apelação vai ter que ser julgada no Tribunal de Justiça para depois ele poder entrar com a execução provisória ou com a execução definitiva, dependendo do caso. Mas, com a tutela de evidência, a execução provisória já começa a partir do momento da sentença. Então, você cria um benefício muito grande para as partes, principalmente para o autor, né? Ganha em celeridade processual, ganha em eficiência, a gente consegue um processo muito mais justo, muito mais rápido. Claro que no final das contas, o processo ele vai ter o mesmo tempo. A diferença vai ser que o autor vai ver fisicamente, vai ver materialmente o resultado daquela sentença mais rápido. E o seu direito vai ser garantido de uma forma mais rápida. Claro que a gente não pode esquecer que tudo isso pode ser revertido depois, porque ainda está em curso um julgamento de um recurso. Então, o recurso, a qualquer momento, ele pode mudar toda a lógica do jogo. Mas isso aí, quem entra no processo está sujeito a essas regras. Sabe que o recurso pode mudar tudo a qualquer momento. Então, é uma questão de escolha do autor. É importante você dar esse direito de escolha do autor à execução provisória, ao cumprimento provisório de sentença. E se quiser saber um pouquinho melhor sobre o processo civil, pode ir na página da doutora Beatriz Galindo, que você vai ter muito mais informação. Entra lá no Facebook, Beatriz Galindo CPC, site também, beatrizgalindo.com.br. É isso. Beijo, tchau, tchau. Se gostar, mande pro amigo. Não gostou, manda pro inimigo. Inscreva-se aqui. Ah, o que mais faz? Ah, não sei, dá like. Evita uma postergação do seu direito de reconhecimento. Corta esse finalzinho aí, você evita, do evita pra frente, foi-se embora.